A Suíça, aquele país para que todos dizem que vão emigrar e ficar ricos a trabalhar no supermercado. Todos falam dos salários altos, qualidade de vida boa, paisagens lindas, etc, etc, etc. Mas será que é tudo um mar de rosas? Hoje vou mostrar a verdade sobre emigrar para a Suíça com todos os detalhes que ninguém te conta. Neste vídeo vou revelar tudo o que precisas de saber antes de fazer as malas. Desde os cantões e as suas diferenças, até aos salários reais, o dia-a-dia suíço, o custo de vida, os desafios culturais, tudo. E o processo completo de imigração. E por fim, uma comparação detalhada entre Portugal e a Suíça nos pontos que mais te importam. E aí, sim, vamos ficar a saber se realmente compensa emigrar para a Suíça, ou se o elevado custo de vida come completamente o salário alto que podes ter. Porque nós, na Desconheço, fazemos vídeos mais completos sobre os temas mais importantes da vida dos portugueses. E com mais de 22 mil portugueses a confiar em nós, não vai ser hoje que vamos falhar. Primeira coisa que tens de perceber sobre a Suíça é que não é um país igual em todos os cantos do país. É dividida em 26 cantões, cada um com as suas próprias regras, impostos e até línguas. É como se fossem 26 países dentro de um só. Imagina que decides mudar-te para Zurique. Neste cantão, fala-se alemão e os impostos rondam os 22% do teu salário. Mas, se escolheres Genebra, onde se fala francês, os impostos podem chegar até aos 30%. E se preferires o cantão de Zug, conhecido como o paraíso fiscal, pagas apenas 12% de impostos. Esta diferença não é só nos impostos. O custo de vida, as regras e até a mentalidade mudam muito de cantão para cantão. Em Zurique, um apartamento T1 pode custar-te facilmente 1.500 francos por mês, cerca de 1.550 euros. Enquanto que em cantões mais rurais como Uri, podes encontrar algo semelhante por 800 francos, cerca de 830 euros. As línguas oficiais são 4. O alemão, que é falado por 63% da população, o francês por 23% e o italiano por 8%. E também existe o romanche, que menos de 1% da população fala. Para além disto, os suíços falam dialetos próprios como o Schweizerdeutsch, que nem sei dizer isto, que até os alemães têm dificuldade a entender. E se for estrangeiro, facilmente fazem de propósito para falar suíço e verem se percebes alguma coisa. E antes de revelar toda a verdade sobre emigrar para a Suíça, quero agradecer ao patrocinador deste vídeo, a XTB. Quer estejas a planear mudar-se para o estrangeiro ou ficar em Portugal, a XTB é a corretora que te permite investir sem complicações. O melhor, 0% de comissões na compra e venda de ações e ETFs até 100 mil euros de volume mensal. Depois disso, pagas apenas 0,2%, uma das taxas mais baixas do mercado. Isto significa que podes investir em ações, ETFs, índices forex, tudo sem custos a comerem os teus lucros. A corretora tem suporte em português e imensos recursos de formação, ideal para quem está a começar a investir, como para quem também já investe há alguns anos. Se queres começar a investir agora ou mudar de corretora, vê o link que está na descrição para conheceres melhor a XTB. Agora sim, vamos ao que vieste descobrir, a realidade de emigrar para a Suíça. Agora que já conheces a estrutura básica da Suíça, vamos falar sobre o que realmente importa, o dia-a-dia. Porque é que muitos portugueses têm as maiores surpresas e vamos ver isto em vários tópicos diferentes. Primeiro, a taxa que ninguém escapa, o CERAF. Chegaste à Suíça, encontraste casa, estás a instalar-te e toma lá uma surpresa. Recebes uma carta a pedir-te 335 francos por ano, cerca de 347 euros pela CERAF. Mas que porcaria é esta? Perguntas tu. A CERAF é uma taxa obrigatória para todos os agregados familiares, mesmo que não tenhas televisão ou rádio. É o imposto para financiar os meios de comunicação públicos suíços, incluindo os canais de televisão e rádio nos 4 idiomas oficiais. E não pode escapar mesmo. Os suíços têm um sistema, vamos dizer, perfeito. Assim que registras a tua morada, o que é obrigatório em 14 dias após a mudança, a CERAF automaticamente sabe da tua existência e envia-te a fatura. O sistema foi implementado em 2019, substituindo o antigo BILAG, e passou a ser cobrado por agregado familiar em vez de ser por dispositivo. Isso significa que pagas apenas uma taxa por casa, independentemente do número de dispositivos que tenhas. Mas, mesmo que vivas numa casa sem qualquer aparelho eletrónico capaz de receber estas transmissões, a lei suíça presume que tens acesso potencial a esse conteúdo, seja através de smartphones, computadores ou outros dispositivos. Portanto, acabas sempre a pagar. Agora, quanto ao seguro de saúde. Na Suíça, o seguro de saúde, o Krankenversicherung, não sei como é que isto se diz, é obrigatório pela lei federal e 100% privado. É como o seguro automóvel em Portugal. Mal compras um carro, és obrigado a ter o seguro de auto. Tens 3 meses após chegares à Suíça para contratar um seguro de saúde. E é retroativo à data de chegada do país. E prepara-te para o choque. Uma família de 4 pessoas facilmente paga 1.200 francos por mês, que é cerca de 1.240 euros só em seguro de saúde. Ao contrário de Portugal, onde tens o SNS, aqui funciona um sistema misto com base em seguradoras privadas que são obrigadas a oferecer um pacote básico, chamado LA-MAL ou KVG, com cobertura idêntica
idêntica independentemente da empresa. No entanto, os prémios mensais variam significativamente entre seguradoras e cantões. Por exemplo, em Genebra ou na Basileia pagas muito mais do que em Appenzell ou Uri pelo mesmo serviço. O sistema baseia-se aqui em 3 elementos principais. Tens o prémio mensal, que é o valor fixo que pagas todos os meses, independentemente de usares ou não os serviços médicos. Depois tens a franquia, que podes escolher entre 300 e 2.500 francos, que pagas integralmente antes do seguro começar a cobrir as despesas. E depois tens o copagamento, que é após gastares o valor da franquia, ainda pagas 10% de todas as despesas médicas até um limite anual de 700 francos. E quanto mais alta a franquia que escolheres, mais baixo será o prémio mensal, tal como acontece em Portugal. Mas atenção, esta escolha é anual e não pode ser alterada durante o ano. Se escolheres uma franquia alta e tiveres problemas de saúde inesperados, terás de pagar muito mais do teu bolso porque tens a franquia alta. É um sistema de altíssima qualidade, mas que requer planeamento financeiro cuidadoso e uma compreensão profunda de todas as opções que tens disponíveis. Agora vamos passar aqui para o sistema de reforma. Os suíços têm um sistema de reforma chamado os 3 pilares suíços, que é baseado, claro, em 3 pilares. E é fundamental entenderes isto se queres viver lá a longo prazo, especialmente se estás a planear envelhecer na Suíça. Vamos começar pelo primeiro pilar, que é o AVS-AHV. E é obrigatório e funciona como a segurança social em Portugal. É descontado diretamente do teu salário, 5,3% pago por ti, 5,3% pago pelo teu empregador. E cobre as necessidades básicas da reforma. É financiado pelo sistema de repartição, o que significa que os trabalhadores atuais pagam aos reformados atuais, tal como em Portugal. Para teres direito a uma reforma completa do primeiro pilar, precisas de contribuir durante 44 anos para os homens ou 43 anos para as mulheres. Se tiveres lacunas de contribuição, a tua reforma será reduzida proporcionalmente. A idade de reforma atual é de 65 anos para homens e 64 para mulheres. O valor máximo que podes receber é de 2.450 francos por mês, cerca de 2.536 euros por pessoa. Quanto aqui ao segundo pilar, que é o LPP-BVG, é o Fundo de Pensão Profissional. Se ganhas mais de 22.050 francos por ano, o que é este valor para 2025, a tua empresa é obrigada a criar-te um plano de pensões, com contribuições tuas e da empresa. Ao contrário do primeiro pilar, este funciona por capitalização. O dinheiro vai para uma conta individual e cresce ao longo do tempo. A contribuição aumenta com a idade, 7 a 18% do salário, e o empregador tem de pagar pelo menos metade. Este dinheiro é teu e pode ser transferido se mudares de emprego. Em certas condições, como compra de casa, início de atividade independente ou saída definitiva da Suíça, podes levantar este capital. E agora vamos para o terceiro pilar, que é o último. E este é voluntário e são as tuas poupanças pessoais para a reforma com vantagens fiscais significativas. No terceiro pilar podes depositar até 7.056 francos por ano com o segundo pilar ou 35.280 francos sem o segundo pilar. E deduzir este valor dos teus impostos, o que pode representar uma poupança fiscal de 2.000 a 3.000 francos anuais, dependendo do teu rendimento e, claro, do cantão. Este sistema de 3 pilares é considerado um dos mais sólidos do mundo, mas exige, claro, muita atenção e planeamento, especialmente para imigrantes que ainda não decidiram se vão ficar permanentemente na Suíça ou regressar a Portugal ou do país onde vieram. Agora que já vimos a reforma, vamos ver aqui o IVA suíço, que tem uma curiosidade um bocado inesperada face aqui a nós portugueses. Em Portugal estás habituado aos 23% de IVA, mas aqui prepara-te porque na Suíça o IVA normal, que é o MWST-TVA, é de apenas 8,1%. E para produtos alimentares, sementes, plantas, cereais, medicamentos e livros, é de apenas 2,6%. E muitos serviços essenciais como a saúde, educação e aluguer residencial estão totalmente isentos de IVA. Mas há várias particularidades que muitos não sabem. Primeiro, a Suíça tem um sistema único para pequenas empresas. Se o teu volume de negócios anual for inferior a 100.000 francos, podes ser isento de IVA, ou o IVA deles, claro. Isto ajuda enormemente as startups e pequenos negócios. Segundo, existe um procedimento de reembolso de IVA para compras superiores a 300 francos quando sais da Suíça. Isto é importante para quando tiveres visitas de amigos ou familiares que podem recuperar o imposto ao regressar a Portugal. E por último, a Suíça não faz parte da União Europeia. Por isso, todas as importações estão sujeitas não só a IVA, mas também a taxas alfandegárias. Isto significa que compras online de Portugal ou de outros países da União Europeia podem ficar significativamente mais caras devido às taxas de importação. Mas para além do IVA também tens o imposto de circulação, que vai variar de cantão para cantão. E se queres trazer o teu carro para a Suíça, tens de preparar para as diferenças brutais dependendo do cantão onde vais viver. Cada cantão tem autonomia total para decidir como taxar os veículos, o que cria aqui um labirinto de sistemas por todo o país. Por exemplo, estas aqui são as diferenças entre os diferentes cantões para o cálculo do imposto de circulação. E para teres uma ideia concreta, um Volkswagen Golf 1.5 TSI pode custar-te 200 francos anuais num cantão e 500 noutro. E não penses que podes registar o carro num cantão mais barato e depois usar noutro. Não.
és legalmente obrigado a registá-lo onde resides. E adicionalmente, tens de passar na inspeção periódica após importar o veículo e depois regularmente a cada 2-3 anos, tal como em Portugal. Se planeias trazer um carro de Portugal, terás de pagar o imposto de importação, 4% do valor do veículo, mais o IVA, que é 8,1%. A menos que já o possuas há mais de 6 meses e possas provar que o utilizaste. Nesse caso, podes importá-lo sem custos como a mudança de residência. E como já deves ter percebido, o custo de vida na Suíça é bastante alto. Portanto, os suíços desenvolveram também uma estratégia própria deles, que é fazer compras além fronteiras. Nos fins de semana é comum ver autênticas caravanas de carros com matrícula suíça nos supermercados da Alemanha, França ou Itália. As diferenças de preço são verdadeiramente impressionantes. Por exemplo, na carne é uma diferença de 40% a 60%. Os produtos lácteos 30% a 50% mais baratos no estrangeiro, frutas e legumes 20% a 40%, produtos de higiene e limpeza até 70% mais baratos e roupas e eletrodomésticos por volta de 20% a 40% mais baratos no estrangeiro do que na Suíça. Esta prática é tão comum que existem centros comerciais específicos nas fronteiras como Constanz na Alemanha, Porta Arlier em França ou como na Itália, que dependem quase exclusivamente de clientes suíços. Mas atenção, claro que há limites legais ao que podes trazer. As regras da alfândega suíça permitem por pessoa e por dia estes valores. Se excederes estes limites, podes levar com taxas alfandegárias bem grandes e, em caso de violação repetida ou flagrante, multas pesadas que podem chegar aos milhares de francos. Os controlos são aleatórios, mas bastante frequentes, especialmente em dias de pico como sábados ou vésperas de feriados. Uma nota importante, o abastecimento de combustível também é mais barato nos países vizinhos, cerca de 20% a 30%, mas claro, atenção que a alfândega suíça considera ilegal atravessar a fronteira especificamente para abastecer sem fazer outras compras. E ficaste assim a conhecer o dia-a-dia suíço. Se ainda estás com vontade, vamos ver o processo de imigração de Portugal para a Suíça todo ao pormenor. Para te explicar bem o processo, vou-te contar aqui uma história. A história do Miguel começou com um e-mail de resposta a uma candidatura e terminou com uma vida completamente transformada. Vamos acompanhar esta história desde o início, porque o caminho do Miguel pode muito bem ser o teu caminho amanhã. Tudo começou num domingo à noite, disse o Miguel. Estava farto da instabilidade em Portugal, era um engenheiro informático com 5 anos de experiência e a ganhar 1.800 euros líquidos. Naquela noite decidiu, vou tentar a Suíça. Então ele abriu o LinkedIn e começou a pesquisar. Não foi uma decisão ao acaso. A Suíça tem polos tecnológicos específicos e Zurique é o centro para quem trabalha em tecnologias de informações. Nas primeiras semanas enfrentou a realidade dura que muitos conhecemos de enviar currículos sem resposta. O meu erro foi enviar o mesmo CV que usava em Portugal, disse ele. Só quando um recrutador suíço lhe deu feedback é que percebeu: aqui querem uma foto profissional no CV, esperam detalhes das tecnologias exatas em que usou em cada projeto e gostam, claro, de uma carta de motivação personalizada. Após reestruturar completamente o CV, adicionou uma foto profissional e detalhou os projetos em que trabalhou em tecnologias como a React e a .NET, e as respostas começaram a chegar. O curioso é que recebi muitas perguntas sobre o meu nível de alemão, mesmo para posições onde o anúncio dizia inglês fluente, disse o Miguel. O Miguel não buscava nada de alemão, só mesmo o inglês, e isso limitou as suas opções. Muitas empresas suíças, mesmo no setor tecnológico internacional, valorizam candidatos que pelo menos mostrem interesse em aprender a língua local. De 23 candidaturas, conseguiu 5 entrevistas iniciais, todas por videochamada, 3 empresas desistiram ao perceber que não falava alemão, uma ofereceu um salário abaixo da média para a função e finalmente a quinta fez a proposta 7. O processo foi intenso, uma entrevista inicial, um desafio técnico de programação que durou cerca de 2 horas e uma entrevista final com a equipa. 3 semanas depois recebeu uma proposta para programador full stack em Zurique, cerca de 115 mil francos suíços anuais divididos em 13 pagamentos. Quando viu o valor, quase caiu da cadeira. Era mais do triplo do que ganhava em Portugal. Assinou logo, sem perceber que aquele valor, apesar de parecer uma fortuna em Portugal, era apenas a média para a função em Zurique. Com o contrato assinado em fevereiro, o Miguel marcou a sua mudança para julho. Precisava de ali algum tempo para organizar tudo e queria chegar no verão, quando a adaptação seria mais fácil. Os meses seguintes foram uma maratona burocrática. Primeiro, o passaporte e cartão de cidadão, ambos precisavam de estar válidos. Depois, a tradução do diploma universitário para alemão, que gastou cerca de 80 euros numa tradução certificada, que acabou por ser essencial, porque muitos empregadores suíços querem verificar as tuas qualificações. O próximo desafio foi encontrar a casa, e foi aí que o Miguel teve o seu primeiro choque cultural. Passou semanas a enviar e-mails para anúncios de apartamentos. Quase ninguém respondia. E quando conseguia falar com alguém, a pergunta era sempre a mesma: quando é que pode aqui vir ver o apartamento? Na Suíça, os senhorios raramente alugam sem conhecer o inquilino pessoalmente. O mercado é tão competitivo que para cada apartamento há dezenas de candidatos, e percebeu que não ia conseguir nada à distância. Então, o Miguel reservou o Airbnb para o primeiro mês. Doeu ver ali 2.200 francos desaparecerem só para ter onde ficar durante 30 dias, mas que remédio, não tinha opção. Enquanto isso, a sua empresa na Suíça tratava da papelada para a permissão de residência.
foi a parte mais tranquila do processo. Como cidadão português, tenho direito à livre circulação e a empresa enviou uma declaração de emprego às autoridades e eu só tive de fornecer uma cópia do passaporte, disse o Miguel. Como cidadão da União Europeia, o caso do Miguel foi relativamente simples, mas há vários tipos de autorizações que os portugueses precisam de conhecer antes de irem para a Suíça. Primeiro tem a autorização L, de curta duração. Esta é para contratos de trabalho até 12 meses. O cartão tem uma borda roxa e, embora renovável em alguns casos, não oferece muita estabilidade para a pessoa. Depois tens a autorização B, que é de residência, e foi esta que o Miguel recebeu inicialmente. É válida por 5 anos para cidadãos da União Europeia com um contrato de trabalho. O cartão tem uma borda cinzenta e com este visto já consegues alugar uma casa com mais facilidade, abrir contas sem restrições e até pedir créditos, embora com juros mais altos do que residentes permanentes. O Miguel explicou que a autorização B é renovável quando mantiveres o emprego, mas se perderes o teu trabalho, tens direito a ficar apenas 6 meses enquanto procuras um novo emprego. Se esses 6 meses passarem sem contrato de trabalho, tecnicamente tens de deixar o país, embora na prática existe aqui alguma flexibilidade. E por último temos aqui a autorização C, que é de estabelecimento. Este é o que toda a gente quer para quem quer ficar lá na Suíça a longo prazo, claro. Consegue-se tipicamente após 5 anos com a autorização B para portugueses. É permanente, com renovação apenas a cada 5 anos como uma formalidade. O cartão tem uma borda verde. Com a autorização C, as condições financeiras melhoram significativamente. Os bancos oferecem hipotecas com taxas muito mais baixas, pois aqui és considerado de baixo risco. Também podes mudar de emprego ou até ficar temporariamente sem trabalhar, sem perderes a residência. E aqui alguns casos especiais. Há também a autorização G para trabalhadores fronteiriços, que são portugueses que vivem em França, Alemanha ou Itália e vêm trabalhar na Suíça todos os dias. Portugueses e outros de outra nacionalidade que também. E, claro, para não europeus, o processo é muito mais complexo, com cotas anuais e necessidade de provar que nenhum suíço ou europeu poderia fazer o trabalho que estás a fazer. Para quem vem empreender, para obter a autorização como independente, tem de apresentar um plano de negócios detalhado e provar que tem capital suficiente, cerca de 50 mil francos no mínimo, e demonstrar que o negócio seria viável e criaria valor para a economia local. Por fim, aqui o Miguel alertou para um detalhe crucial, que é se estás a pensar em trazer a família, em que com autorização B, podes solicitar reagrupamento familiar para o cônjuge e filhos menores de 21 anos. Eles recebem a mesma autorização que tu e o cônjuge tem direito a trabalhar também. Nos primeiros dias, o Miguel entrou no seu Airbnb e mal teve tempo para desfazer as malas. Na Suíça, há prazos que não podes mesmo falhar. No dia seguinte, à chegada, foi logo ao Kranjsburo, o escritório municipal ali do bairro dele. Com o passaporte, contrato de trabalho e o contrato temporário do Airbnb, registrou a chegada ao país. Pagou 120 francos e recebeu um papel que comprovava que tinha iniciado o processo de residência. O funcionário avisou logo que tinha 14 dias para contratar um seguro de saúde e 3 meses para trocar a carta de condução. Um aspecto importante sobre as autorizações de residência é que não basta ter o direito teórico. Precisas de te registar no teu município nos primeiros 14 dias após a chegada. Depois, precisas de esperar que te chamem para a recolha de dados biométricos num centro específico. Só algumas semanas depois é que recebes o teu cartão físico. Enquanto esperas, aquele papel do registro inicial serve como comprovativo. Nos dias seguintes, o Miguel abriu uma conta bancária, escolheu o UBS porque tinha um pacote para recém-chegados. Precisou do passaporte, do comprovativo de registro na cidade e do contrato de trabalho. A parte frustrante foi que, mesmo sendo um banco internacional, ninguém falava português e poucos se esforçavam com o inglês. O seguro de saúde foi outro quebra-cabeças completo. Usou um site comparador chamado comparish.ch para encontrar o mais barato. E mesmo assim, paga 320 francos por mês com uma franquia alta de 2.500 francos. Com os documentos essenciais já tratados, a prioridade passou a ser encontrar um apartamento permanente. Todos os dias, depois do trabalho, ia ver casas. Em 4 semanas visitou mais de 30 apartamentos. Para cada visita, o Miguel levava um dossiê, vamos dizer, de candidatura, que é o contrato de trabalho, o extrato bancário mostrando as suas poupanças, uma carta de apresentação pessoal e uma declaração do empregador. A concorrência era absurda. Numa visita a um T1 no centro de Zurique estavam mais de 50 pessoas. O tipo de autorização de residência também afeta muito as tuas chances de encontrar uma casa. Com a autorização B, muitos senhorios ficam um pouco reticentes porque acham que podes deixar o país a qualquer momento. Com a autorização C, as portas já se abrem muito mais facilmente. Finalmente encontrou um estúdio de 35 metros quadrados em Schlieren, 15 minutos de comboio do centro de Zurique, por 1.800 francos por mês, incluindo as despesas. Aqui o problema é que precisou de pagar 3 meses de caução, que são 5.400 francos, mais o primeiro mês adiantado, que são cerca de 1.800 francos. Foram 7.200 francos só de uma vez.
Este foi o momento em que o Miguel agradeceu por ter poupado antes de emigrar. Ele trouxe 25 mil francos em poupanças, sem isso teria sido completamente impossível estabelecer-se lá. Portanto, se estás a pensar em emigrar, certifica-te que tens uma poupança para te estabelecer. E se até este momento te ajudamos de alguma forma, deixa aqui um gosto no vídeo para ajudar o canal. O maior erro do Miguel foi subestimar a barreira linguística. No trabalho, sim, falavam inglês, mas fora, para alugar casa, no supermercado, no médico, nos serviços públicos, tudo era em alemão ou, pior ainda, em suíço-alemão. A Suíça e muitos outros países europeus não são como Portugal, em que muitos sabem falar inglês e ou esforçam-se para perceber inglês. Aqui, ou falas a língua ou estás completamente feito. Rapidamente inscreveu-se num curso intensivo de alemão, cerca de 10 horas por semana a 25 francos por hora e um investimento grande, mas bastante essencial. Percebeu que, sem a língua, estava limitado não só socialmente, mas também profissionalmente. Depois de 6 meses de curso, conseguia fazer-se entender em situações básicas, após um ano já conseguia ter conversas simples e agora, 5 anos depois, fala alemão a nível B2 e percebe bastante do dialecto local. É importante também saberes que, para a renovação da autorização B e especialmente para a obtenção da autorização C, o teu nível de integração é avaliado e a língua é um fator bastante importante. Em alguns cantões existem pelo menos nível A2 para renovar a B e B1 para renovar a C. Muitos portugueses pensam que vêm para a Suíça e vão logo nadar em dinheiro. A verdade é que o primeiro salário foi um choque. Dos 8.846 francos brutos mensais, recebeu cerca de 6.900 líquidos. Os descontos para impostos, segurança social e pensão foram mais altos do que o Miguel estava à espera. Depois vieram as despesas: 1.800 para o aluguer, 320 para o seguro de saúde, 400 para a alimentação, 100 para o telemóvel e internet e 200 para transportes, 375 por ano para a Seraf, televisão, etc, etc. Os custos começam-se a juntar. Mas apesar disso, no final do mês sobrava-lhe cerca de 3.000 a 3.500 francos. Em Portugal, nos meses bons, poupava 300 euros. Portanto, foi uma diferença bastante grande. Hoje, 5 anos depois, como Team Lead, ganha 135 mil francos anuais e consegue poupar ainda mais do que isso. Mudou-se para um T2 por 2.400 francos mensais e, mesmo com um estilo de vida confortável, poupa cerca de 4.500 francos por mês. Quando perguntado sobre planos futuros, Miguel disse que havia a possibilidade de obter a nacionalidade suíça, que isto já tinha passado pela cabeça. Ele está no 5º ano e precisa de 10 anos de residência para se candidatar. O processo é muito rigoroso. Além do tempo de residência, precisas ter permissão C, que é o estabelecimento permanente, falar a língua local a nível B1, no mínimo, e estar bem integrado, e passar nos testes federais, cantonais e comunais. Os testes variam consoante o cantão. Em Zurique fazem perguntas sobre história, Suíça, sistema político, tradições locais, etc. Alguns municípios pequenos têm até votações onde os residentes decidem se aceitam a tua candidatura à nacionalidade ou não. Um detalhe aqui muito importante é que os anos com autorização L contam apenas pela metade para o cálculo dos 10 anos necessários para a nacionalidade. E se tiveres autorização C, esses 10 anos podem ser reduzidos para 5 em casos de boa integração e domínio da língua a nível B2 ou superior. O custo também não é barato, entre 1.500 e 5.000 francos, dependendo do cantão e município onde estejas. Perguntei então ao Miguel se realmente valeu a pena. Profissionalmente ele disse sem dúvida. Está numa posição que em Portugal talvez só alcançasse com 15 a 20 anos de carreira, se tanto. Financeiramente conseguiu construir um património que seria impossível em Portugal no mesmo período. Mas claro, nem tudo são mares de rosas. A saudade que tem é real, sente falta da família, dos amigos, da comida, do clima, da descontração portuguesa. Aqui na Suíça tudo é rígido, planeado, previsível. Tem as suas vantagens, mas por vezes sente-se sufocado por tanta ordem que existe lá. O Miguel volta a Portugal 3 vezes por ano. No início voltava e via só o atraso da vida portuguesa e a ineficiência. Hoje já vê as coisas bastante de forma diferente. Aprecia a espontaneidade portuguesa, o calor humano, a capacidade de improvisar e adaptar que nós portugueses temos. Antes de deixar falar com ele, pedi claro alguns conselhos para os portugueses que sonham em emigrar para a Suíça. E ele disse: primeiro, poupa. Não venhas com menos de 15.000 a 20.000 francos em poupanças. Os custos iniciais são brutais e os imprevistos, claro, que vão acontecer. Segundo, começa a aprender a língua antes de vir. Mesmo que só consigas o básico, vai fazer toda a diferença. Terceiro, pesquisa bem o mercado de trabalho. A Suíça não é um país só, são os 26 pequenos países com economias diferentes. Identifica onde a tua profissão é mais valorizada. Quanto às autorizações de residência, informa-te sobre as especificidades do cantão para onde vais. Por exemplo, em Zurique processam os pedidos rapidamente, enquanto que em Genebra podem demorar muito mais. E lembra-te que em cada mudança de cantão implica um novo pedido de autorização, mesmo que já tenhas uma noutro cantão. Quarto, prepara-te para o choque cultural. Os suíços são diretos, pragmáticos e reservados. Não esperes fazer muitos amigos logo nas primeiras semanas que cá estejas. Por último, não venhas só pelo dinheiro, e se esse for o teu único motivo, vais ser muito infeliz. A Suíça oferece qualidade de vida, segurança, natureza incrível e eficiência em quase tudo. Aprecia
que é isso e não apenas o salário que vais receber. E a história do Miguel não é única. Milhares de portugueses fizeram e continuam a fazer este percurso todos os anos. Alguns vão por uns anos e regressam, outros ficam para sempre. Não há decisões certas nem erradas, apenas caminhos diferentes. Mas agora que já vimos todo o processo pelos olhos do Miguel, vamos ver mesmo a comparação do custo de vida entre Portugal e a Suíça e ver se vale a pena. Então vamos lá falar sobre a diferença entre viver em Portugal e na Suíça, comparando os custos de vida e os salários nos dois países. Quando pensamos em emigrar, uma das primeiras perguntas que surge é se vamos viver melhor em termos financeiros ou não. Vamos analisar aqui vários aspectos económicos para que possas ter uma ideia do que esperar em cada país. Começando pela habitação, que representa uma das maiores despesas mensais. Em Portugal, os preços variam bastante entre as cidades. Em Lisboa, um T1 no centro custa entre 800 e 1.200 euros por mês, um T2 1.000 a 1.500 e um T3 1.300 a 2.000. Se escolheres viver na periferia, como a Amadora ou a Odivelas, os preços são mais acessíveis, claro, com um T1 a custar entre 600 e 800, um T2 700 e 1000 e um T3 entre 900 e 1300, o que também já é bastante caro. No Porto, os valores são ligeiramente mais baixos, um T1 no centro 650 a 900, mas se fores a Gaia ou Matosinhos, os preços descem para 500 a 700 euros por um T1. Na Suíça, a realidade é bem diferente. Em Zurique, um estúdio no centro custa entre 1.500 a 2.000 francos suíços por mês. Um T1 fica entre 8.800 e 2.500 e um T2 entre 2.300 e 3.200 francos. Mesmo nas zonas mais acessíveis da Suíça, como os cantões de Jura ou Valais, um T1 raramente custa menos de 1.000 francos suíços. Outro ponto muito importante, na Suíça é comum exigir 3 meses de caução mais o primeiro mês adiantado, enquanto que em Portugal geralmente pedem apenas 1 ou 2 meses de caução. Agora quanto aqui à alimentação. Em Portugal, as compras semanais básicas para uma pessoa custam entre 40 a 60 euros nos supermercados como o Pingo Doce ou o Continente. Na Suíça, as mesmas compras semanais custam entre 100 a 150 francos suíços, nas principais redes como o Migros ou o Coop, e entre 80 a 120 francos nas opções mais económicas como o Denner ou o Lidl. Os produtos na Suíça são significativamente mais caros. Um pão custa entre 3 francos e meio e 5 francos, um litro de leite entre 1 franco e meio e 2 e 1 quilo de frango entre 12 a 18 francos. Comer fora também mostra uma grande diferença. Um almoço com o prato do dia em Portugal custa entre 7 a 12 euros, enquanto na Suíça o mesmo almoço fica entre 20 a 25 francos. Mas quanto aos transportes, aqui tenho uma tabela a comparar os dois países, basta só fazer pausa e vês isto aqui ao pormenor. Agora, quanto aos salários, chegamos à parte que mais interessa. Quanto é que se ganha em cada país? O salário mínimo em Portugal é de 820 euros por mês. Na Suíça, não existe salário mínimo nacional, mas em alguns cantões estabeleceram valores mínimos, como Genebra, com cerca de 4.000 francos por mês. Nesta tabela, aqui consegues ver a comparação dos salários líquidos por mês em diferentes setores em Portugal e na Suíça. Também consegues ver os descontos típicos em média dos dois países. E é importante lembrar que em Portugal existem 14 salários por ano, com subsídios de férias e Natal. Enquanto na Suíça o 13º salário é comum, mas não é obrigatório. E agora, quanto às outras despesas. Existem outras despesas importantes a considerar, tais como saúde, educação, telemóveis, como podes ver todas aqui na tabela. Portanto, aqui enquanto o custo de vida na Suíça é 50 a 60% mais alto do que em Portugal, os salários são 100 a 200% superiores. Isto significa que ficas com muito mais poder de compra e consegues poupar muito mais. Em Portugal, um profissional qualificado consegue poupar entre 10 a 20% do seu rendimento mensal. Na Suíça, o mesmo profissional pode poupar entre 30 a 45%. Esta diferença entre Portugal e Suíça mostra porque é que tantos portugueses escolhem emigrar para a Suíça, apesar das dificuldades de adaptação que têm ao início. A capacidade de poupar e construir um futuro financeiramente sólido é maior na Suíça, mesmo considerando o custo de vida elevado. Mas por agora, se queres ir melhorando a tua vida financeira, vê este vídeo que te vai mostrar os 3 melhores ETFs para comprares e manteres para sempre.